Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao Legislação de Elite. Hoje a gente mergulha de cabeça na terceira parte da nossa análise da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. E o foco agora é totalmente na prática, sabe? Vamos destrinchar aqueles detalhes processuais que são o ouro das provas de concurso e que com certeza vão fazer toda a diferença na preparação. Olha só o nosso mapa da mina de hoje. A gente vai começar com os fundamentos da ação penal, depois vamos desvendar as diferenças e pegadinhas entre sursis, transação penal e TAC. Na sequência, a parte prática de provas e apreensão, depois, duas doutrinas que caem demais, imprescritibilidade e insignificância. Vamos falar das agravantes e do perigo do bis in idem e, para fechar com chave de ouro, uma revisão daquelas bem rápidas. Então, bora começar pelo começo, pela base de tudo, a ação penal. Entender isso aqui direitinho é o que separa quem está realmente preparado de quem só decorou a lei, né? E o ponto de partida é este, anota aí. Todo santo crime ambiental é de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Quer dizer que não depende da vontade da vítima ou de quem quer que seja. Se o crime aconteceu, o Ministério Público, que é o titular, tem que agir. E isso vale tanto para quem fez de propósito, com dolo, quanto para quem fez por descuido, com culpa. Simples assim. Agora, um conceito que parece teórico, mas é super prático. Tipicidade formal é fácil. É o cheque. A ação da pessoa bateu com a descrição do crime na lei? Bateu. Já a tipicidade material é o pulo do gato. É a pergunta, tá, mas o estrago foi realmente grande? Essa lesão ao meio ambiente é relevante a ponto de movimentar toda a máquina da justiça criminal? Guardem bem essa ideia, porque ela é a porta de entrada para o princípio da insignificância, que a gente vai ver daqui a pouco. E agora, chegamos ao coração da parte processual. E olha, essa área é um verdadeiro campo minado de pegadinhas de prova. Sursis, transação penal e TAC. Vamos desarmar essas bombas uma por uma. Primeiro, o que diabos é a sursis? Pensa nele como uma espécie de segunda chance. A pessoa foi condenada a uma pena de prisão por um crime mais leve, mas em vez de ir para a cadeia, a execução da pena fica suspensa. Claro, desde que ela cumpra algumas condições. E aqui, atenção, tá aqui a pegadinha clássica, a que derruba muita gente boa. A regra geral, lá do Código Penal, diz que o sursis só vale para penas de até 2 anos. Só que a Lei de Crimes Ambientais é mais boazinha. Ela tem uma regra especial. Nela, o sursis pode ser aplicado para penas de até 3 anos. Isso não cai em prova, despenca. E para nunca mais errar isso, pega o bizu. Sursis geral, 2. Sursis ambiental, 3. Repete aí como um mantra. Geral, 2. Ambiental, 3. Na hora do nervosismo da prova, essa frasezinha vai salvar um ponto que vale ouro. Certo. Agora vamos para a transação penal. Cuidado para não confundir. O sursis é lá no final, depois da condenação. A transação acontece bem antes, para evitar que o processo sequer comece. É um acordo feito com o Ministério Público para crimes bem levinhos, com pena máxima de até 2 anos. E no mundo ambiental, esse passo a passo é bem rígido. Primeiro, confere se o crime tem pena máxima de até 2 anos. Segundo, e aqui está o ponto-chave, o dano ambiental tem que ser reparado antes de qualquer papo sobre acordo. E para organizar como vai ser essa reparação, muitas vezes se usa um TAC, o termo de ajustamento de conduta. Só depois que a reparação está garantida é que o MP pensa em propor a transação. Foco total aqui, pessoal. Essa é a mãe de todas as pegadinhas sobre transação penal. A banca vai tentar te enrolar dizendo que a reparação do dano é uma consequência do acordo. Errado. A reparação é condição, é pré-requisito. Sem consertar o estrago primeiro, não tem acordo. Sem choro, ponto final. E para não ficar nenhuma dúvida, pensa assim, o TAC é a ferramenta, é o plano de ação que diz como e quando o dano vai ser reparado. Já a transação penal é o prêmio, é o benefício, o acordo que o MP pode oferecer depois que a reparação já está resolvida. O TAC é o meio, a transação é o fim. Beleza, já vimos a parte dos acordos, agora vamos para uma parte mais mão na massa, digamos assim. Como é que se prova um crime ambiental? E o que acontece com as ferramentas e os produtos desse crime? Vamos ver agora a parte de provas, fiança e apreensão. Olha, o artigo 19 é fundamental. A perícia técnica é, sem exagero, a espinha dorsal de um processo de crime ambiental. É o perito que vai lá e diz o tamanho do estrago, que coloca um valor no prejuízo.
E esse laudo não serve só para provar que o crime existiu, não. Ele é a base para calcular o valor da multa e também o valor da fiança. E aqui, duas informações rápidas, mas que valem ouro. Primeiro, o mesmo artigo 19 permite o famoso empréstimo de provas, ou seja, as provas que foram coletadas lá no inquérito civil ou no processo administrativo podem sim ser usadas na ação penal. E segundo, o delegado de polícia pode arbitrar fiança, mas só para os crimes com pena máxima de até 4 anos. E o que se faz com as coisas que foram apreendidas, hein? O artigo 25 desenha o caminho. Se forem animais vivos, a prioridade máxima absoluta é soltar de volta na natureza. Não dá? Aí vão para zoológicos ou ONGs. Se for algo perecível, tipo peixe, carne, a ordem é doar. E o que não é perecível, como madeira, trator, pode ser destruído, doado ou vendido. Mas atenção para a regra de ouro. Tem que fazer a perícia em tudo antes de dar qualquer destino, senão a prova se perde. Ok, agora vamos respirar fundo, porque a gente vai entrar em 2 temas mais densos, mas que, nossa, como as bancas de concurso adoram cobrar isso: imprescritibilidade e insignificância. Vamos desmistificar esses 2 bichos papões. Esse quadro aqui é para tirar um print mental. É crucial separar as coisas. Uma coisa é a obrigação de reparar o dano ambiental. Essa obrigação, que é da área civil, é imprescritível. Não importa quanto tempo passe, o dever de consertar o estrago nunca morre. Já outra coisa é a vontade de punir o criminoso. Essa sim, a da área penal, prescreve. O Estado tem um prazo para punir, mas o meio ambiente tem o direito eterno de ser recuperado. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. O tal do princípio da insignificância, o princípio da bagatela, pode ser aplicado em crime ambiental? A resposta mais correta é depende. E é exatamente nesse depende que as questões de prova se escondem. Para entender, vamos ver casos reais. Olha esse aqui, do STJ, lá de 2003. A pessoa foi pega com apenas 1 quilo de peixe. Ok, ela estava usando equipamentos proibidos, mas, mesmo assim, o tribunal entendeu que a lesão foi tão pequena, que a conduta foi tão insignificante, que aplicou o princípio e absolveu o réu. Agora, horta para 2017. Outro caso no STJ. A apreensão, 12 camarões. Parece ainda menos, né? Só que tinham mais. A pesca foi feita com equipamento proibido e durante o período de defeso, que é a época de reprodução dos bichos. Aí o STJ disse, opa, negativo. Aqui não tem insignificância porque o contexto mostra um perigo muito maior para o ecossistema. Então, qual é a moral da história? A gente aprende que, em crime ambiental, o buraco é mais embaixo. Não dá para olhar só a quantidade. O juiz vai analisar o filme todo, o contexto, a ofensividade real, se usou equipamento proibido, se era época de defeso, enfim, o contexto é rei. Beleza, agora vamos falar de como uma situação que já é ruim pode ficar ainda pior. Vamos ver o que são as circunstâncias agravantes e um princípio super importante para evitar injustiça na hora de aplicar a pena, o famoso bis in idem. Essa lista aqui é para decorar, hein? As agravantes que mais aparecem são ser reincidente específico em crime ambiental, cometer o crime no domingo, feriado ou à noite para dificultar a fiscalização, agir durante o defeso, dentro de uma unidade de conservação, contra uma espécie ameaçada de extinção e, claro, quando o objetivo é ganhar dinheiro com o crime. E aqui, muito cuidado com o bis in idem. Isso significa basicamente ser punido 2 vezes pela mesma coisa, o que é proibido. Por exemplo, pescar em período proibido. Se isso já é um elemento do próprio crime que aumenta a pena, não pode ser usado de novo como uma agravante genérica. O juiz tem que escolher, ou usa como uma coisa ou usa como outra, as duas ao mesmo tempo, de jeito nenhum. E chegamos, reta final. Agora é hora daquele nosso resumão, o suco de tudo que a gente viu. São os pontos que precisam estar na ponta da língua para a hora da prova. Vamos lá? Primeiro, sursis ambiental não é 2, é 3 anos. A regra aqui é especial. Segundo, transação penal só acontece depois da reparação prévia do dano. É condição. Terceiro, a obrigação de reparar o dano nunca morre, mas a chance de punir o crime, sim. Quarto, insignificância não é só sobre quantidade. O contexto é tudo. E quinto, lembre-se que o artigo 19 permite que as provas conversem entre as esferas civil e penal. E uma dica de ouro final. Além de tudo isso, dê uma lida com muita atenção nos artigos 20, 21 e 22, que falam da pessoa jurídica, e releia o 25 sobre a apreensão.
são figurinhas carimbadas nas provas. Para fechar, fica uma reflexão. A gente viu como a jurisprudência evoluiu na aplicação da insignificância, né? Com toda a complexidade que a gente vive hoje, qual será o próximo grande princípio do direito que os tribunais vão precisar reinterpretar para dar conta dos desafios ambientais? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise aqui no Legislação de Elite.